Você provavelmente já ouviu a parábola do bom samaritano. Ela é uma das histórias mais conhecidas de toda a Bíblia. Até mesmo pessoas que nunca abriram as Escrituras costumam usar a expressão bom samaritano para descrever alguém que ajuda um desconhecido. Mas existe um detalhe que quase sempre passa despercebido. Quando Jesus contou essa parábola, seus ouvintes não enxergaram um herói na figura do samaritano. Muito pelo contrário, para muitos deles, aquele personagem era justamente a última pessoa de quem se esperava um gesto de compaixão. Essa é uma daquelas passagens que só revelam toda a sua força quando conhecemos o contexto histórico. Sem entender quem eram os samaritanos, perdemos grande parte do impacto da mensagem de Jesus. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente lê essa parábola durante anos sem perceber o quanto ela era provocativa para quem a ouviu pela primeira vez. Para compreender essa história, precisamos voltar muitos séculos antes do nascimento de Cristo. Depois da morte do rei Salomão, o reino de Israel deixou de ser uma única nação. O território foi dividido em dois. Ao sul ficou o reino de Judá, cuja capital era Jerusalém. Ao norte surgiu o reino de Israel, cuja capital passou a ser Samaria. A separação não foi apenas política, aos poucos também se tornou religiosa. Os reis do norte criaram centros alternativos de adoração para impedir que o povo continuasse viajando até Jerusalém. Com o passar das gerações, essa distância aumentou cada vez mais. O que antes era apenas uma divisão administrativa começou a afetar a identidade de todo um povo. Então, aconteceu um dos acontecimentos mais marcantes da história de Israel. No ano 722 a.C., o poderoso Império Assírio conquistou o Reino do Norte. A estratégia dos assírios era diferente da de muitos exércitos da época. Eles não apenas derrotavam seus inimigos, também deportavam parte da população e traziam povos de outras regiões para ocupar aquelas terras. O objetivo era simples e extremamente eficaz: misturar culturas, línguas e religiões para impedir futuras rebeliões. Foi exatamente isso que aconteceu em Samaria. Os israelitas que permaneceram na região passaram a conviver com estrangeiros vindos de diferentes partes do império. Com o passar do tempo, ocorreram casamentos entre esses grupos, novas tradições surgiram e práticas religiosas começaram a se misturar. Séculos depois, os judeus do sul passaram a olhar para os habitantes de Samaria como pessoas que haviam perdido a pureza da fé e da descendência israelita. Mas a questão era ainda mais profunda. Os samaritanos também acreditavam no Deus de Israel. Eles aceitavam os 5 livros de Moisés como escritura, praticavam diversas tradições semelhantes às dos judeus e aguardavam a vinda de um libertador prometido por Deus. Entretanto, havia uma diferença fundamental. Enquanto os judeus afirmavam que o lugar escolhido para a adoração era Jerusalém, os samaritanos defendiam que o verdadeiro monte sagrado era o Monte Gerizim. Pode parecer uma discussão pequena para quem vive hoje, mas naquele tempo isso significava muito mais do que uma simples divergência religiosa. Era uma disputa sobre onde Deus deveria ser adorado, era uma disputa sobre quem preservava a verdadeira fé. Era uma disputa sobre quem realmente representava o povo escolhido. Com o passar dos séculos, essa rivalidade tornou-se cada vez mais intensa. Fontes históricas mostram que judeus evitavam passar pela região de Samaria sempre que possível. Muitos preferiam fazer um caminho mais longo apenas para não atravessar aquele território. Viajar alguns dias a mais parecia uma opção melhor do que entrar em contato com os samaritanos. Imagine o tamanho desse ressentimento. Não era apenas uma questão de preconceito étnico. Era um conflito religioso, político, histórico e cultural acumulado ao longo de centenas de anos. Cada lado acreditava estar defendendo a verdadeira herança de Israel. Essa tensão aparece diversas vezes nos evangelhos. Em certa ocasião, quando Jesus decidiu passar por Samaria, uma aldeia recusou hospedá-lo porque ele estava a caminho de Jerusalém. A reação dos discípulos foi imediata. Tiago e João perguntaram se deveriam pedir que fogo descesse do céu para destruir aquela vila. Essa resposta revela algo importante.
Os discípulos ainda enxergavam os samaritanos como inimigos. Jesus, porém, os repreendeu. Naquele momento, ele começou a mostrar que seu reino não seguiria a lógica das antigas rivalidades. Pouco tempo depois, acontece um dos encontros mais extraordinários registrados nos evangelhos. Ao chegar perto da cidade de Sicar, Jesus senta-se ao lado de um poço conhecido por sua ligação com Jacó. Era por volta do meio-dia uma mulher samaritana aproxima-se para buscar água. À primeira vista, parece uma cena comum. Mas, para qualquer judeu daquela época, aquilo já seria surpreendente. Um homem judeu conversando sozinho com uma mulher samaritana quebrava diversas barreiras sociais ao mesmo tempo. A própria mulher demonstra espanto quando pergunta: como o Senhor, sendo judeu, pede água a mim que sou samaritana? Essa pergunta resume séculos de divisão. Ela não estava surpresa apenas porque um desconhecido lhe dirigiu a palavra. Ela estava surpresa porque um judeu decidiu tratá-la com dignidade. Naquele instante, Jesus fazia muito mais do que iniciar uma conversa. Ele começava a derrubar um muro construído ao longo de centenas de anos. Mas aquele encontro à beira do poço não foi um acontecimento isolado, na verdade. Ele preparava o terreno para uma das lições mais profundas que Jesus ensinaria durante todo o seu ministério. Algum tempo depois, um especialista na lei se aproxima de Jesus com uma pergunta que parecia simples, mas escondia uma intenção muito maior. Ele queria saber o que deveria fazer para herdar a vida eterna. Jesus, como fazia tantas vezes, responde com outra pergunta: o que está escrito na lei? O homem recita o maior mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Jesus aprova sua resposta. No entanto, desejando justificar a si mesmo, o intérprete da lei faz uma segunda pergunta: e quem é o meu próximo? É nesse momento que nasce a parábola do bom samaritano. Jesus descreve um homem que descia de Jerusalém para Jericó, uma estrada, conhecida por suas curvas, desfiladeiros e esconderijos de ladrões. Era um caminho perigoso, com pouco mais de 30 quilômetros de extensão, atravessando regiões desertas onde assaltos eram frequentes. Quem ouvia a história sabia exatamente de que estrada Jesus estava falando. Não era um cenário imaginário, era um lugar real, temido por todos. O viajante é atacado, espancado, roubado e deixado quase morto à beira do caminho. Logo depois passa um sacerdote. Era alguém dedicado ao serviço do templo, conhecedor da lei e respeitado pelo povo. Ao ver o homem caído, atravessa para o outro lado da estrada e continua seu caminho. Em seguida, aparece um levita. Também ligado ao serviço religioso, ele observa a cena, mas toma a mesma decisão. Até aqui, muitos dos ouvintes provavelmente concordavam com a narrativa. Talvez imaginassem que o próximo personagem seria um judeu comum que finalmente faria a coisa certa. Mas Jesus muda completamente a direção da história. O terceiro personagem é um samaritano. Naquele instante, é provável que muitas pessoas tenham estranhado. Algumas talvez até tenham sentido indignação. Afinal, o samaritano era justamente aquele que, na visão de muitos judeus, não deveria servir como exemplo de fidelidade a Deus. Mas é exatamente ele quem interrompe a viagem. Ele se aproxima do homem ferido, limpa suas feridas com azeite e vinho, faz curativos, coloca o desconhecido sobre seu próprio animal e o leva até uma hospedaria. Antes de partir, entrega dinheiro ao hospedeiro e promete pagar qualquer despesa adicional quando voltar. Jesus descreve uma ajuda completa, sem interesse e sem expectativa de recompensa. Então faz a pergunta que muda toda a perspectiva da conversa. Qual destes três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? Repare em um detalhe curioso. O especialista da lei não consegue responder o samaritano. Ele apenas diz: aquele que usou de misericórdia. Parece um detalhe pequeno, mas revela o tamanho da barreira que existia entre aqueles povos. Até pronunciar a palavra samaritano era desconfortável, e Jesus encerra dizendo: vá e faça o mesmo. Naquele momento, a pergunta inicial havia sido completamente transformada. O intérprete da lei queria saber quem merecia ser considerado seu próximo.
Jesus mostra que a questão nunca foi identificar quem merece nosso amor, mas decidir que tipo de pessoa nós escolhemos ser. Esse é o ponto central da parábola. O herói da história não pertence ao grupo considerado mais religioso, ele pertence ao grupo mais rejeitado. Isso não significa que Jesus estivesse exaltando uma etnia acima da outra. O que ele faz é desmontar a ideia de que a verdadeira fidelidade a Deus pode ser medida apenas pela origem, pela tradição ou pela posição religiosa para Jesus. O amor ao próximo é demonstrado por atitudes, não por títulos. Essa mesma verdade aparece novamente depois da ressurreição. Antes de subir aos céus, Jesus ordena que seus discípulos sejam testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. A inclusão de Samaria não foi acidental. Ela representava um passo concreto na derrubada de uma divisão que existia. Havia séculos. E o livro de Atos mostra exatamente isso acontecendo. Quando Filipe anuncia o evangelho em cidades samaritanas, muitas pessoas creem, são batizadas e recebem a mensagem com alegria. Pouco depois, Pedro e João visitam aquela região para confirmar o que Deus estava fazendo. Existe um detalhe emocionante nessa cena. João é o mesmo discípulo que, anos antes, quis que fogo descesse do céu para destruir uma aldeia samaritana. Agora, ele vai até Samaria não para condenar seus habitantes, mas para orar por eles. Essa transformação resume o poder do Evangelho. O ódio dá lugar à reconciliação. O preconceito é vencido pela graça. A distância construída ao longo de gerações começa a desaparecer. Quando entendemos esse contexto, percebemos que a parábola do bom samaritano nunca foi apenas uma história sobre ajudar alguém necessitado. Ela foi uma das maiores quebras de paradigmas de todo o ministério de Jesus. Ele escolheu justamente a pessoa que muitos desprezavam para ensinar o verdadeiro significado do amor ao próximo.